Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Olha aí para o verso 16. Estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, ao nosso Senhor Jesus. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Não sei se você já ficou desanimado por pensar que Deus não está ouvindo suas orações, ou que Ele não se importa com você. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Em algum momento da nossa existência, talvez pensamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. O salmista Davi teve a mesma sensação quando você olha lá no Salmo capítulo 10, no verso 1. Ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Davi estava angustiado, se não bastasse por causa dos seus problemas, mas também porque ele sentia como se Deus estivesse longe dele. Certa vez também aconteceu com o rei Saul. O rei Saul estava tão desesperado por uma resposta que ele não quis esperar e procurou uma mulher que invocava espíritos para ter uma resposta, mesmo sabendo que Deus proibia essa prática. E com isso nós vemos o quanto a sua confiança no Senhor era pequena. Mas quando esse sentimento, ele atormenta o nosso coração, a palavra-chave é esperança. É esperar. Porque quando esperamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor e Ele molda o nosso coração em áreas que nem imaginávamos. É aquilo que o Lucão falou aqui sobre o processo. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. E uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. A nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo, no nosso modo. E o século 21 é o século do imediatismo. É o século do fast food. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo.
E nós queremos que Deus haja dentro do imediatismo. Nós não temos paciência de esperar um dia, esperar um mês, esperar um ano, ou até uma eternidade para nós esperar um dia. Ei, meu irmão, Deus é soberano e livre. E Ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode dizer eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Ninguém. Ana aprendeu essa verdade e a expôs lá em 1 Samuel capítulo 2, mostrando que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Ele exalta e Ele humilha. Ele levanta o pobre do pó e faz-o assentar entre os príncipes, no tempo dele. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus agir. Ana era estéril, sua causa era perdida, mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo de agir. Deus age muitas vezes de forma artesanal. Deus não tem pressa. E a vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão, são tônicos para a nossa alma. E eu quero convidar você a olhar para a vida de Abraão e aprender com a sua paciência. Primeiro, pensando no que levou Abraão a não se desesperar quando parecia que Deus estava demorando. Primeira coisa, anote aí. Quando tudo parecia que estava dando errado, quando parecia que Deus estava demorando, quando parecia que Deus não estava ouvindo as orações, quando parecia que Deus estava em silêncio, Abraão cria no Deus do impossível. Ei, meu irmão, Abraão começou a peregrinar e ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, que nós já estamos pensando em aposentadoria, e muitas das vezes, em pendurar as nossas chuteiras, comprar uma cadeira de balanço, encerrar a carreira. Mas Abraão, com 75 anos de idade, estava se convertendo, estava começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos de idade, ele estava em pleno vigor. Ele estava ali engendrando seus planos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando grandes desafios de Deus. Ei, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, Deus desafiar de você, começar um novo projeto com você. Deus pode começar hoje algo grande na sua vida. Talvez você fale, pastor, o senhor está de brincadeira. Estou não, meu irmão. O livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Caleb, aos 85 anos de idade, estava cheio de sonhos para conquistar Hebrom. Diz a Bíblia que Deus está chamando jovens, Deus está chamando adultos, Deus está chamando idosos. Neste fim de congresso da juventude, Deus está chamando você para um tempo de intimidade e comunhão com Ele. Aos 75 anos de idade, Deus prometeu a Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Abraão significa grande pai. Abraão significa pai de muitas nações, mas ele não tinha filhos. E ele enfrentava 4 problemas. Ele enfrentava a sua idade avançada, ele enfrentava a esterilidade da sua mulher, ele enfrentava também, desde que Deus havia prometido, já havia passado 11 anos, então em algum momento talvez ele enfrentava a desesperança. Mas aos 86 anos de idade, ele também escolhe os seus próprios métodos. E talvez a sua angústia seja a mesma de Sara. Quem sabe você está esperando há anos a conversão do seu esposo, a conversão dos seus filhos. Os anos correm e nada. Aquele problema não é resolvido. O filho da promessa
promessa era um desfecho que se adiava a cada dia na vida de Abraão e Sara. E quem sabe você nessa noite está dizendo a mesma coisa: olha, pastor, eu estou perdendo a esperança. Cada regra, cada menstruação era uma desilusão, até que ela parou e Deus então cumpriu a promessa e ela não perdeu a paciência. E Abraão, 11 anos depois que Deus tinha falado, Deus então dá um filho para Abraão. Ei, promessa de Deus, no tempo de Deus. Espera, meu irmão. Paciência. Abraão agora 100 anos. O corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Sara ainda era estéril. O bom senso dizia: é impossível. A razão dizia: não pode ser. Mas a fé dizia: tudo é possível. Ei, meu irmão, tudo é possível ao que crer. Romanos capítulo 4, verso 20 e 21 diz: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ei, meu irmão, Deus não pode mentir. Deus não se engana, Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a sua palavra. O exemplo de Abraão inspirou seu filho Isaque. O seu exemplo vai inspirar a sua geração. E eu quero aqui, como eu disse no início, que a minha mensagem está completando a mensagem que Lucão trouxe aqui na ministração dele. O que Deus tem para você não é só para você, é para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração. E o exemplo de Abraão agora vira para Isaque. Isaque descansou na providência divina quando parecia que Deus estava demorando. Quando Deus estava demorando, Isaque, ele descansa na providência, na provisão do Senhor. Diz a Bíblia que Isaque esperou 20 anos, você vê isso lá em Gênesis capítulo 25. O nascimento dos seus filhos, a Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, também era estéril, e ele orou para que ela pudesse ter filho. Quantas noites ele orou por Rebeca? Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus? Quantas vezes Satanás colocou dúvidas em sua mente, mas pela perseverança, Deus ouviu as suas orações, curou Rebeca e ela concebeu. Ei, você tem paciência para orar pela cura, pela restauração do seu casamento, para uma visitação de Deus em sua casa? Você tem tido paciência para orar pelos seus filhos? Quantos anos? 10 anos, 20 anos, pastor, eu estou orando 20 anos pela conversão dos meus filhos, pastor, eu estou orando 30 anos pela conversão do meu marido. Ei, a palavra hoje é: espera, o Senhor está trabalhando por você. A Bíblia diz que quando fazemos assim, Deus nos reconcilia, Deus nos abençoa. A Bíblia diz que os inimigos de Isaque procuraram ele um dia para se reconciliar com ele, porque via nele a promessa de Deus se cumprindo. Precisamos ter paciência para evitar conflitos, para resolver conflitos, para perdoar. Isaque também sofreu com conflitos familiares, mas Isaque, ele esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Jacó ficou 20 anos fora de casa. Isaque morreu com 180 anos. Isaque, ele tinha uma resposta de oração. 20 anos depois, Deus dá a ele um filho. Depois ele tinha um problema familiar e ora por mais 20 anos. E Deus deu a solução para um problema dentro de casa. Ei, há quanto tempo você está esperando um problema na sua casa ser resolvido? Há quanto tempo você espera por um milagre acontecer na sua casa? Isaque esperou 20 anos, a reconciliação dos seus 2 filhos.
Há quanto tempo você espera a paz durar dentro do seu lar? Há quanto tempo você espera a reconciliação com aquela pessoa que está brigada com você? A fé e a esperança vão passando de geração em geração, e assim Deus vai operando milagres naqueles que perseveram em fé. Deus está demorando? Parece que quando você tem orado e Deus não tem respondido. Abraão passa para o seu filho Isaque, e agora quem entra em cena para ensinar a nossa vida já é agora o neto de Abraão. E é nessa terceira lição de como não se desesperar quando parece que Deus está demorando. O que fazer quando Deus está demorando? E aí eu aprendo agora com a terceira geração de Abraão, eu aprendo com Jacó. Jacó conhecia o Deus das grandes transformações. Está lá em Gênesis 29. Diz a Bíblia que Jacó ficou em Padã Arã, na casa de Labão também por 20 anos. 14 anos ele serviu ao sogro para casar-se com Raquel. Jacó casou-se com 73 anos de idade. Que esperança para alguns aqui, né? Ô Nath, fica tranquila. Foi 73 anos que ele casou. Fica em paz. Isso nos dá um alento, né, irmão? Ele nos ensina que devemos ter paciência até na maneira de amar. Jacó nos ensina que o amor é um investimento de vida, ou seja, quando você ama uma pessoa, esse amor merece um investimento da sua vida. Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. 20 anos ele teve problema com o seu irmão. Talvez você está esperando por uma reconciliação. Há quanto tempo você está esperando por essa reconciliação? Há quanto tempo que você espera? Uma coisa Jacó fez, ele reconciliou-se com seu irmão, ele se humilhou, ele não desistiu, ele morreu em paz. Ei, Jacó ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. Jacó orou e chorou pelos seus filhos, pelo seu filho José 22 anos. E agora o filho reviveu, nasceu diante dos seus olhos. Ei, quanto tempo você espera que seu filho renasça, que seu pranto se converta em alegria, que o seu vale seja um manancial? Nessa noite Deus libera uma palavra de conversão para o seu filho, para a sua filha. Não desista, minha irmã. Continue orando por quem você ama. Continue investindo no amor de quem, na vida dessas pessoas que você ama. E há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas para muitos a esperança já morreu. Muitas vezes nós podemos até sentir que Deus está distante, mas na verdade Ele não está. Deus, Ele nos ouve sempre quando nós o buscamos de todo o coração. Porém, o fato dele nos ouvir não significa que ele vai responder os nossos pedidos imediatamente. Pode ser que só veremos a resposta depois de semanas, depois de meses, ou até mesmo depois de anos de oração fervorosa. Mas por que Deus faz isso? Será que Ele não percebe a nossa urgência? Será que Ele não percebe a nossa dor? Será que Ele não percebe a nossa angústia? Será que Ele não percebe, não sente o quanto nós estamos esperando? Claro que sim. Na verdade, Ele está mais atento do que imaginamos, porque nada pega Deus de surpresa. Ele é soberano. Ele sabe a hora certa, exata, para acontecer tudo. O processo é necessário na sua vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, dizendo para você: tenha esperança. Porque esse Deus que está aqui nessa noite vivifica os mortos.
chama à existência as coisas que não existem, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, que pode fazer o impossível acontecer. Então, meu irmão, nessa noite, faça como Abraão, espere em Deus, ainda contra toda a esperança. E no tempo de Deus, Deus vem ao seu socorro. Ei, quem sabe você, esposa, ainda deseja ver o seu marido convertido. Quem sabe você, pai, deseja ver o seu filho junto com a juventude dessa igreja, glorificando ao Senhor. Quem sabe você, jovem, ainda pode esperar um lar abençoado e ter um casamento feliz. Quem sabe você, trabalhador, você que está desempregado, pode ainda ver a porta de providência se abrindo, e tudo isso nessa semana, no tempo de Deus. Você, cônjuge, que está com o seu casamento quebrado, você pode ver o seu casamento ressurgindo das cinzas. Ei, seu amor acabou? Deus chama à existência coisas que não existem. Ah, Senhor. Senhor, dá-nos segurança em que tuas promessas não se caducam, mas que são fiéis e verdadeiras. Quem sabe a sua oração nessa noite seja: Senhor, me livre de cair no erro de Sara, de me precipitar. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amado irmão, eu finalizo a minha palavra nessa noite dizendo para você: espere. A palavra nessa noite para você é: continue esperando, que Deus está trabalhando neste negócio. Deus está em silêncio, porque Ele está trabalhando. Então continue firme nesse propósito de oração, continue firme nesse propósito de persistência, continue firme nesse propósito de crer que a última palavra é do Senhor. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E quem sabe nessa noite, há alguém aqui que se encaixa em tudo que você ouviu aqui, através dos hinos, através da ministração do Lucão, através dessa mensagem. Talvez você veio aqui nessa noite buscando uma resposta, mas a resposta foi: espera. Porque Deus responde sim, Deus responde não, mas o silêncio de Deus é espera. Quem sabe a sua resposta que você veio buscar aqui, talvez você veio buscar um sim, talvez você veio buscar um não, mas hoje Deus está dizendo para você: estou em silêncio, porque eu continuo trabalhando nesse propósito. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus cônjuges, não desista dos seus sonhos, não desista.